Olá, caro aluno, sou o professor Magno Gomes e seja muito bem-vindo a mais uma aula da disciplina de Mercado de Capitais. Então, nesta aula, a gente vamos estar abordando aí, a precificação dos ativos e também a gente vai calcular alguns dos indicadores de risco muito importante nessa hora de você fazer aí o seu manejo de risco, né? Então, a gente vai utilizar lá novamente o modelo CAPM, que é aquele retorno que o investidor ele espera alcançar para incorrer nos riscos de tal aplicação de investimento. Então vamos ao quadro aí contextualizar um pouco a nossa aula. Bom, então nesta aula a gente vai iniciar aqui conhecer os modelos de precificação dos ativos. Então a gente vai utilizar o modelo CAPM e vamos através dele calcular alguns indicadores, alguns índices, É importante para você calcular, fazer a gestão do risco, como mencionado nas aulas anteriores, não pode ser negligenciado essa estratégia, esse manejo de risco quando você for fazer aí o seu investimento. Vamos também avaliar os fundos de investimento através dos índices a ser calculados. A gente vamos estar observando se o gestor, por exemplo, do fundo, ele está fazendo um bom papel, desempenhando ali com as suas atividades e trazendo o retorno para você. E além disso, a gente vai conhecer também alguns produtos de investimento. Então, a gente trouxe ali para você, principalmente alguns títulos do governo, para meio o real mesmo, o que tem ali a ser negociado hoje, tá? Para que você entenda um pouco dos produtos que tem aí à sua disposição para o investimento. Bom, para a nossa aula ficar um pouco dinâmica também, a gente compreender um pouco melhor na prática todo o conteúdo apresentado aqui, a gente vai ter aí o nosso personagem, Então você está convidado a auxiliar aí o senhor Antônio. Então ele possui aplicações financeiras em fundos de investimento e que tem aí se informado muito a respeito de tal assunto, começando a questionar de fato o sucesso do gestor do fundo a qual ele participa. Tá? Então, Antônio ele vai possuir seus investimentos em um fundo cujo seu portfólio então, ele vai ser composto pelas empresas, pelas ações das empresas A, B e C. Tá? Então, eu e você, a gente vai ajudar ao Antônio a entender e fazer a mensuração e verificar se seu fundo está tendo aí retornos positivos ou não. Perfeito? Então, será que o retorno do fundo foi suficiente para remunerar o risco incorrido em tal investimento? Então, para isso, a gente vai utilizar aí o cálculo de alguns indicadores. Tá? Outra pergunta, como está o desempenho deste fundo de investimento em comparação a outros? Então, também vamos aprender aqui algumas métricas, alguns KPIs, indicadores, para a gente estar comparando dois tipos de ativos, ou dois resultados de fundo de investimento também. O resultado obtido com a carteira de investimento foi obtido por sorte, ou por competência do gestor de tal carteira, que será analisada. Então agora a gente vai utilizar as ferramentas que serão apresentadas aqui para auxiliar aí o senhor Antônio a tirar suas dúvidas, verificar se o seu gestor ele está fazendo um bom papel ou não. E para isso a gente utiliza algumas ferramentas, que vai ser alguns indicadores e o próprio cálculo do CAPM. Perfeito? Então esta aula a gente vai traçar ela todo em cima aí do cálculo, dos manejos de risco, calcular ali alguns indicadores e depois apresentar para você alguns produtos que tem aí no mercado como opção de investimento. Modelo CAPM, tá? Em algum momento você provavelmente já viu esse modelo, mas a gente vai trazer ele aqui de novo porque ele vai ser a base, ele vai ser o subsídio para os cálculos dos outros indicadores muito importantes quando se fala em mercado de capitais. Então vamos ao quadro. Então o modelo CAPM, Então primeiro, para a gente falar do modelo CAPM, não tem como não falar em risco, tá? Porque um vai estar relacionado ao outro. Então, o risco é o quê? Ele é a incerteza da ocorrência de eventos futuros. Então, ninguém aqui tem bola de cristal, vamos conseguir
saber de fato, ó, 100% o que vai acontecer no futuro. O que a gente pode fazer no máximo é baseado com as informações que nós temos, e normalmente essas informações elas são assimétricas ou informações imperfeitas, então a gente projeta a nossa expectativa lá para o futuro, né? E a nossa projeção ou nossa expectativa pode vir, né, a se concretizar ou não. Mas por quê? Tem sempre uma probabilidade de isso não ocorrer. E isso aí é o risco. Voltamos ao quadro. E quando a gente fala de risco, a gente vai ter dois grandes grupos, né, que a gente pode categorizar os mesmos. São o risco sistemático, tá? Que é aquele risco, né, que está ligado à economia de forma geral, economia como um todo. Ou seja, a ocorrência de um evento né, dependente de fatores que afetam a economia. Por exemplo, a nossa situação aí, né, de pandemia, ele é um risco sistemático, né, porque aconteceu global, afeta todos os setores, afetou todas as empresas, é óbvio, pessoal, algumas empresas em maior magnitude e outras em menor, mas né, afetou todas. Então isso é o que a gente chama de risco sistemático, ou risco global também, que vai ser comum a todas as corporações, a todas as companhias. E aqui a gente tem o risco não sistemático. Qual que é o risco não sistemático? Né? Diz respeito ao ambiente interno da empresa, um grupo de empresas ou até mesmo de um setor, tá? Então, qual desses riscos a gente consegue, de certa forma, minimizar, vamos dizer assim, né? Vai ser qual? O risco não sistemático, que é aquele risco inerente, né, à própria empresa ou também ao próprio setor, tá? E qual foi a receita aprendida até aqui, então, para a gente minimizar um pouco desses riscos? É a questão de a gente não colocar todos os ovos numa única cesta. A gente podemos utilizar, né, a estratégia de diversificação de ativos, mas agora a gente vai caminhar para outras estratégias. Vamos ao quadro. Então aqui a gente tem também o modelo de precificação de ativos financeiros, que a gente vai chamar do modelo CAPM, Capital Assessment Pricing Model, ou traduzido para o português, né? Modelo de precificação de ativos financeiros, tá? É um modelo que o mercado financeiro utiliza para determinar uma taxa de retorno teórica apropriada, né, de um determinado ativo em relação a um portfólio de investimento perfeitamente diversificado, tá? Então a gente vai estar comparando, vamos calcular através do modelo CAPM, né, aquele retorno desejado, né, que cobre aí os riscos que o investidor vai estar incorrendo em determinado ativo, tá? Ele leva em consideração o quê? A sensibilidade do ativo ao risco de mercado. Perfeito? Então, de novo, aqui a gente vai responder a seguinte pergunta, né? Qual a taxa mínima de retorno o investidor espera ter do ativo para incorrer aos riscos de tal investimento? É isso que o modelo CAPM vai trazer aqui para a gente, tá? Então, em relação ao risco e o retorno, só para a gente relembrar, o risco, então, ele vai ser a parte integrante do investimento, né? Todo investimento, ele vai trazer consigo aí o risco, tá? Assim, os investidores ampliam o seu capital com a intenção de obter maior remuneração, tá? Vão aplicar aí, lógico, o seu capital, né, para ter remuneração dos seus investimentos, e por isso ele vai aceitar determinado risco. E a gente já sabe também que quanto maior o retorno esperado, ou seja, quanto maior a probabilidade de você ter os maiores retornos, vai trazer também maiores riscos, né? Ou seja, maior será a sua exposição ao risco, tá? Então, o ponto fundamental desse modelo é o quê? É a gente entender que o investidor que possui uma carteira eficiente de investimentos se preocupa com o retorno esperado em cada título e com o risco do portfólio, né, da carteira toda. Portanto, é necessário, então, medir essa contribuição de um título no total do retorno esperado da carteira, né, que conseguimos aí de tal medida que vai ser a medida do beta, tá? Já vou colocar um asterisco aqui que eu vou explicar melhor esse beta, porque eu vou trazer uma fórmula, mas na prática, pessoal, esse beta você já pode encontrar
Até mesmo quando você vai lá no site da Bovespa, procura um ativo, né? Normalmente a ação já tem esse beta calculado, que também é calculado através dos modelos de regressão, através da fórmula de covariância, que eu vou apresentar logo mais para você, tá? Voltamos ao quadro. Então aqui a gente tem o coeficiente beta, tá? Para a gente calcular. Então o índice beta é um indicador que vai medir a sensibilidade de um ativo em relação à carteira do investimento. Então, ou seja, normalmente a ação da Bovespa, pega uma ação da Petro, uma ação da Cogna, por exemplo, e calcula lá a sua relação com o índice Bovespa, porque o índice Bovespa é um conjunto de ações de alguns setores, né, de vários setores, que compõem esse índice. E você pode calcular, né, o coeficiente de determinação através da regressão, da econometria, né, e chega-se nesse beta. Então, beta representa o coeficiente beta, na nossa fórmula aqui, né? RI é o retorno médio da carteira analisada, tá? RF é a taxa livre de risco, então é aquele investimento que não traz nenhum risco, né? Se você aplicar ali, você não terá nenhum risco. E o RP é o retorno aí da carteira, ou retorno de mercado, vamos dizer assim, tá? E aí a gente consegue, então, chegar através dessa fórmula do beta, né? Você consegue isolar esse RI aqui, que vai ser o modelo CAPM, né? Na fórmula abaixo aqui. Então, o modelo de precificação do ativo é obtido pela equação RF, taxa livre de risco, tá? RP é a taxa de retorno do portfólio do mercado. Você pode utilizar o próprio Ibovespa, né? Na prática aí, para você calcular isso, certo? Beta é o coeficiente beta da carteira analisada, da carteira como um todo. Então, aqui, né, esse coeficiente, normalmente já se tem ele para alguns papéis, né? Na maioria dos papéis você tem, ou você pode calcular de uma forma mais precisa, que é através né, da fórmula de covariância lá, ou até mesmo das regressões, utilizando as ferramentas econométricas, tá? Então, RI aqui é o retorno médio da carteira analisada, que vai ser o nosso CAPM. Tá? Então, esta é a fórmula, a qual agora você, né, pode pegar os resultados, os valores, e colocar nessa fórmula e chegar aí qual é o retorno que o investidor espera para ele incorrer em tal risco ao aplicar em determinados ativos dentro aí do mercado de capitais. Resolvendo aí uma atividade envolvendo o modelo CAPM. Acompanhe comigo no quadro. Então aqui a gente tem o nosso personagem, né? Que é o senhor Antônio. Lembrando que ele possui investimentos em fundo cujo portfólio ele é então composto por ações das empresas A, B e C, né? Então aqui, vamos supor que ele tem vários períodos, né? Pode utilizar um único período ou utilizando vários períodos também, sem problema algum. Ano 1, ano 2 e ano 3, da ação A, ação B, ação C. Essa média é a média aritmética, tá? Então você vai somar aqui, ó, os 3, divide por 3, né? Você tem igual aqui a 10%. De novo, né? Soma, tem 3, né, ativos para cada ano. Divide por 3, você tem 12, tá? Então, não vou resolver aqui, mas só fazer isso aqui, né? Soma as 3, divide por 3, você vai ter 12. Perfeito? Tá? Beleza, então você tem a média, tá? De cada carteira, de cada período, tá? E a taxa livre de risco, que aqui a gente traz a DI, tá? Então, essa taxa DI é a taxa que acompanha aí diariamente a taxa básica de juros, né? Ela vai seguir diariamente com a Selic, tá? De modo que ela vai servir também como referência para a rentabilidade dos investimentos em renda fixa, tá? Em alguns fundos de investimento também. Por que utiliza? Porque né, os investimentos em renda fixa são aqueles mais, né, que tem menos risco possível, então por isso a gente vai chamar ele de taxa livre de risco, tá? Então, quando a gente pega né, esse tipo de portfólio ou de ativos como parâmetro para a gente traçar ali a taxa livre de risco, tá? Porque realmente o risco deles ali são muito baixos, semelhante à da poupança, por exemplo. Voltamos ao quadro.
Bom, sendo assim, identificamos então, né, da onde saiu cada valor. Então aqui temos a média aqui, ó, né, do período de rentabilidade do investidor, do Antônio, por período. Então, no ano 1 ele teve 10, no ano 2, 12%, no ano 3, 12%, né, aplicando ali. Só estou calculando, lembrando, é muito importante, eu estou dividindo por 3 aqui, por quê, pessoal? Eu estou com uma hipótese, uma preposição aqui de que o Antônio ele aplicou o mesmo percentual, a mesma quantidade de dinheiro em cada ativo. Por exemplo, 33% do seu capital em cada um dos ativos. Por isso eu posso somar e dividir por 3, né? Se eu tivesse já uma desproporção de valores aplicados, eu teria que calcular a média ponderada que você, né, viu lá, ou, né, vai ver nos métodos quantitativos, até mesmo na estatística. Tranquilo? Bom, então esses aqui são os retornos da carteira, tá? Ó, RI, né? E aqui é o retorno do mercado, o RP, tá? Então aqui é o mercado como um todo. Então imagina o mercado como um todo aqui na prática, você pode usar o índice Bovespa, por exemplo. Então aqui no ano 1, né, no mercado 1, por exemplo, mercado 1 você utiliza um índice, aqui por exemplo poderia ser o índice futuro, aqui poderia ser os índices ou os títulos, investimentos, né, em outros segmentos, ou mercado de câmbio, por exemplo, né? Aqui poderia ser ações, mercados futuros, mercado de câmbio, tá? E aqui você tem o período, né? Então nesse período teve 13%, 14%, 12% em ações, para os outros mercados respectivamente, supondo que ele utilizou o mesmo capital para cada, né, a mesma proporção para cada mercado e cada ativo. Então você pode fazer a média aritmética, então você tem aqui 14, da mesma forma, né? Somando, dividindo por 3, vai dar aqui 14. 14, 14, né? Por coincidência, né? Poderia variar aqui sem problema algum. E a taxa livre de risco também, a DI, que foi 7, 7 e 7. Tá? Então isso é muito importante. Ó, observe que, né, a taxa DI é a mesma para os dois aqui, as duas informações. E aqui a gente tem, né, esse investidor está questionando, né, o sucesso do gestor do fundo e como isso foram levantados, né, levantando aí a seguinte questionamento, né, vai causando aquela dúvida, né, será que, né, o meu dinheiro está sendo bem aplicado, bem utilizado ali? Tá? Será então que o retorno do fundo foi suficiente para remunerar o risco que foi, né, que o investidor, o Antônio, ele correu? Então agora a gente vai aprender, né, ou calcular o modelo, né, o CAPM, ou seja, o retorno da carteira. Acompanhe comigo no quadro. Então aqui no passo a passo, então o primeiro passo aqui a gente tem, né, as informações, tá? Então aqui a gente tem, ó, a média, né, da carteira RI, que foi 10 para ambos os anos, tá? Do mercado, trouxe aqui, e a taxa livre de risco. Só para resumir e ficar mais perto da gente essas informações, tá? Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a média dos 3 anos, né? Porque eu tenho que ter os valores em um ponto só. Então, novamente, eu posso somar, né? Vou somando todas elas aqui, divido por 3. Novamente, vou somando elas, né? Todos os anos, divido por 3. E eu vou ter aqui a informação, né? Então, aqui RI aqui vai dar em torno mais ou menos de 11,33, ou melhor, né? 0,1133. Aí você multiplica por 100, aí sim você tem 11,33, tá? E aqui embaixo, como é igual, né? Não vai mudar, vai ser 0,14, multiplica por 100, que é a mesma coisa de 14%. Tá? E 7% aqui é a mesma coisa também. Somos 7, 7 mais 7, 14, mais 7, 21, divide por 3, vai voltar no 7. Então vai ser 7% também. Tá? Como está aqui no próximo slide. Então somei aqui para cada período, ó, 10 mais 12, vai dar 34, dividido por 3, vai dar 11,33. Tá? Você pode utilizar em termos percentuais ou pode utilizar em número fracionado também, sem problema algum. 14 mais 14, 42 dividido por 3, volta nos 14, né? Então eu tenho o retorno médio do mercado. Tá? E aqui eu tenho a taxa livre de risco. E aí eu pego essas informações e coloco na minha fórmula. Então vamos calcular o beta.
Pessoal, essa fórmula que está lá no seu manual e está aqui também, tá? Não está errada, mas não faz, né? Só para a gente aprender, por exemplo, quando você tem essas informações da carteira, você tem as informações da taxa livre de risco, né? Para calcular o beta, beleza. Mas na prática esse beta já tem. O que importa para a gente é calcular esse RI aqui, tá? Como a gente já fez isso, já teve as informações, então fica mais fácil calcular, tá? Você vai ver que vai dar o mesmo valor depois ali, né? De 11,33, vocês vão entender. Bom, colocando na fórmula, tem aqui 11,33, depois taxa livre de risco é 7, a de mercado 14, RF, né? Então aqui já é RI, aqui RF, aqui RP, tá? E aqui de novo RF de risco. Colocando as informações, né? Faço aqui a divisão, tá? Soma aqui 0,043, aqui dá 0,7, faço a divisão, meu beta é menos de 1%, 0,619. E aí calculo, colocando no modelo CAPM, que aqui você pode entender como RI, né? A gente vai voltar, como a gente já calculou lá a média do RI, a gente já sabe que aqui vai dar 11,33. Mas na fórmula, só para substituir, vai dar a mesma coisa. Então você tem o 0,7, que é o livre de risco, o beta que a gente calculou, o de mercado que é 14, o livre de risco de novo. Lembrando, faz as contas entre parênteses primeiro, né? Não vai sair multiplicando aqui. Se você fizer distributiva, né? Até dá certo também. Mas primeiro resolve entre parênteses, para ficar mais fácil. Tá aqui as contas. Depois faz a multiplicação, né? Não vai somar com isso aqui antes. Primeiro a multiplicação, na regra da matemática. E aí você vai ter o 0,33, se você multiplicar por 100, para ter em termos percentuais, você chega em 11,33%, tá? Que é aí, então, o modelo. Ou seja, então após, né, a utilização do modelo CAPM, a gente vai perceber que a taxa que remunera o risco, né, os riscos de ter a atratividade do investimento é de 11,33% ao ano, né, que coincidentemente, né, deu ali o mesmo valor, porque também a gente utilizou os mesmos valores para calcular o beta, tá? Só chegou nesse mesmo valor, pessoal, porque a gente, né, calculou o beta utilizando as informações, tá? Na prática, esse beta ele já é, né, já se tem, ele é calculado de uma forma muito mais precisa, que é através da estatística, da covariância, né, da regressão, tá? E aí a gente utiliza este aí para calcular o CAPM, tá? Porém, o CAPM agora vai ser muito importante quando você vai calcular outros indicadores de risco, né, outros índices para você avaliar o seu portfólio. O índice Jensen. Então, a gente vai utilizar agora o modelo CAPM como a nossa base de dados para a gente calcular esse índice, que é muito importante quando a gente está avaliando ou analisando o risco de uma carteira. Vamos ao quadro. Índice de Jensen, tá? Bem importante, tá? Esse índice para a gente calcular. Bom, então aqui, né, é importante a gente fazer algumas definições, né, de que é ativo livre de risco, definir também né, o termo aqui do mercado, o pessoal sempre gosta de chamar, né, o benchmarking, tá? Então, livre de risco é um investimento que proporcionará ao seu proprietário ganhos sem estar exposto às incertezas de mercado ou da empresa. Mas como eu já mencionei com você, não existe, né, ativo algum que não tem risco, né? Até mesmo a poupança, né, tem risco, mas aquele risco muito, mas muito pequeno. Porque se vocês lembrar na história, né, lá em 92, né, com a eleição, teve lá, né, o sequestro das poupanças. Então, quem diria que, né, ia ter o sequestro da poupança naquele período? Era muito difícil, né, mas é muito raro acontecer isso mesmo, tá? Então, por isso que a gente fala que é livre de risco. Títulos do Tesouro, a própria poupança, tá? Títulos que utilizam a taxa Selic, que a gente chama isso ativos livres de risco, porque é muito, muito baixo mesmo. Benchmark. Ele é um índice de referência usado para avaliar o desempenho de uma aplicação, tá? Que é por isso que a gente chama lá a nossa taxa DI, tá? Utiliza ela como benchmark. E de fato, a definição, o que é o índice de Jensen? É um indicador desenvolvido, né, pelo autor aqui,
baseado no modelo CAPM que a gente calculou, para mostrar o que? A rentabilidade adicional que se consegue além do retorno correspondente ao nível de risco sistemático assumido, tá? Então é aquele plus a mais, né? É isso que ele vai trazer para nós. Então esse indicador parte aí do quê? Do princípio de que uma carteira de investimento que apresentar o índice aí alfa, esse índice de Jensen, maior que 0, representa um bom desempenho. Então a regra é básica. Vou lá, calculo o índice, se ele for maior que 1, ok, beleza, né? Está tendo um bom desempenho. Indica que o administrador do portfólio faz então uma gestão eficiente do fundo. Então o mais importante do que calcular, pessoal, é a gente saber o que significa. Porque na prática, você vai ter lá, às vezes, uma planilha de Excel, você vai programar, você coloca as informações, o cálculo não tem como errar. Ou até mesmo você vai utilizar ali a calculadora, né? Então, se você não errar na digitação, também você não vai errar aí o cálculo. Por isso é importante a gente conhecer a fórmula, para às vezes você programar no Excel e só jogar lá os valores e já sair o índice para você. Mas o mais importante disso tudo é saber o que é saber interpretar, tá? Então, quanto maior, se maior que 0, beleza, significa que está tendo um bom desempenho. Voltamos ao quadro. Então, aqui a gente tem, então, o resultado obtido, né, na aplicação da fórmula, que permite aí analisar o índice. Então, aqui a gente tem o J, que é o índice de Jensen, RI, tá? Se tiver RF aí no seu material, né, ou em alguns manuais, tá? É que o pessoal chama, não vai estar errado, tá? RF de retorno de carteira analisada, mas não para não confundir com a fórmula anterior, né? É RI mesmo, que é o retorno médio da carteira analisada, que é o CAPM lá. RSR, que a gente, né, é a mesma coisa lá que a gente, da RF, que é a taxa de retorno livre de risco, você pode também, só para você lembrar, né? Tá? O beta é o beta, o RM é o retorno do portfólio do mercado e o RS aqui também é o livre de risco, tá? Isso é importante a gente pegar e entender essa fórmula, porque, novamente, se você precisar pegar e colocar lá, por exemplo, no Excel, você tem que saber lá colocar as fórmulas, montar a matemática, né? E depois você só vai colocando os valores em cada campo e ele já vai te dar o índice, né? O índice J aqui automático. Então vamos agora a esse exemplo aqui mais prático, tá? Então a gente tem as informações. Retorno médio do fundo nos últimos 3 anos. Então temos lá 18,57. Retorno dos fundos do mercado, do benchmark. Então teve lá, por exemplo, 17%. No mesmo período, é claro. Taxa livre de risco, 12% no período. E o coeficiente beta aqui vai ser 1,2, tá? Novamente, as fórmulas vão servir para a gente, elas vão estar ali, né? Mas o seu entendimento é muito importante para a gente entender o que a gente está fazendo e também quando a gente for lá para o mercado, na prática, você começar a conseguir operacionalizar isso, né? Você só vai trocando lá as informações e os resultados já vão saindo ali, até mesmo as interpretações. Voltamos ao quadro. Então, o nosso índice aqui, né? Então, vai ser 0,18, né? 18%. Aqui 0,12, né? Aqui trouxe em decimal para você. Aqui o nosso beta, só para a gente lembrar, né? Aqui é o nosso beta, 1,2. 0,17, que é a retorno de mercado. A nossa taxa livre de risco aqui foi 12. Calculando os termos entre parênteses primeiro e depois a multiplicação, né? Que está multiplicando. Vou chegar, né? Em 0, aqui, arredondando, é claro, tá, pessoal? Em algo superior a 1, né? Bem próximo de 0, mas interpretando, né? Se o valor for superior a 0, beleza, né? Significa que está tendo um bom desempenho, né? Porém, ali na prática, a gente vai olhar e vai falar que está quase empatando, porque foi, né, bem pequeno ali o resultado. Tranquilo? Então, essa é uma das ferramentas que se tem aí para avaliar fundos de investimento, para verificar se o seu gestor está tendo um bom papel ou não. Agora a gente vai trazer aí, né, fazer um exercício para a gente reforçar um pouco mais sobre esse indicador. Acompanhe comigo no quadro.
Então, só para a gente analisar, vamos ter aqui, há um tempo, né, o nosso personagem, que está aqui, né, na nossa aula, o senhor Antônio, cultiva a ideia de que uma gestão profissional nos investimentos atingiria seus objetivos com menores riscos. Porém, nos últimos dias, vem conversando com investidores e lendo muito a respeito de investimentos. E conforme foi conhecendo, né, mais o assunto, ele começou a questionar o sucesso de seu gestor, né, o gestor do fundo de investimento, a qual ele participa, né, e deseja aí uma resposta à sua pergunta. Qual que é a pergunta dele? Como está o desempenho deste fundo de investimento em comparação com os outros? Então, para responder essa pergunta, a gente vai calcular lá o índice J, tá? Então, só para a gente trazer aqui, para calcular o índice Jensen, com a mesma base de dados utilizadas anteriormente, né? Então, a gente tem aqui a mesma informação, tá? Dos portfólios, das ações, dos períodos, mesmas informações, calcula-se a média também, né? Essa média aqui, né? Esse valor de 10 é a média desses 3 períodos, lembrando que foi utilizada a mesma proporção, e assim a gente calcula a média aritmética. Aqui a taxa livre de risco, que a gente traz da DI. Para os retornos de mercado, a mesma coisa, né? A mesma informação. Tá? E a gente tem aqui, né, para os períodos, né, para os mercados, ações, futuros e câmbio, por exemplo, tá? E para todos os períodos. E aqui, de novo, é a média, né? Soma-se os 3, divide por 3, porque tem a mesma proporção. E aqui a gente tem a nossa taxa livre de risco, tá? Então, jogando no passo a passo nas fórmulas, a gente vai ter aqui calcular a taxa média de retorno do fundo, né, de Antônio quando Antônio participa. Então, a gente já tem 10, 9, né, 9, 10, 12 dividido por 3, 10,33, tá? Tá lá, 10, né, 10, 12, e vamos ter aqui a informação, né, você vai calculando, 11, 13, 15 dividido por 3, 13, C 10,67, né? Segundo passo, calcular a média aritmética das ações da carteira RI, tá? Então, você tem aqui, calculou a média dela, né? Você vai ter a mesma coisa, 11,33, calculado anteriormente também, tá? Terceiro passo, calcular a taxa média de retorno do fundo de mercado, do benchmark, que é o RM. Tá? RMI, né? Então, vamos ter aqui para o período 13, 14 e 12, dividido por 3 vai dar 13, 14, 13, 12, né? Dividido por 3, 13,67. Fazendo a mesma coisa, 15,33. E aí, calcula-se, então, a média aritmética dessas 3, né? Soma e dividido por 3. Então, 13, 13,67, 15,33, igual anteriormente feito. Dividido por 3, vai me dar aqui 14, tá? E é a mesma coisa que já está lá, que está lá na tabela. Então, esse foi o passo 3, passo 4. E aí temos o passo 5, que é colocar aqui na fórmula, tá? Então, a gente vai calcular a taxa média livre de risco. Então, 7, né, que é a nossa média do período ali, simplesmente, dividido por 3, vai ter 7 mesmo. Sexto passo, calcular o coeficiente beta, tá? Então, substitui 11,33, livre de risco, de mercado, livre de risco, né? Faz a subtração, primeiro entre parênteses, faz a divisão, vamos chegar em 0,619. E aí sim a gente tem todas as informações para calcular o índice J. Tá? Então, aqui eu vou ter 11, livre de risco 0,7, de mercado, o beta, né, 0,69 e o de mercado 0,14, livre de risco 0,7. Aqui está em decimal, tá, pessoal? Se você multiplicar todos esses termos aqui por cada 1%, você vai ter em termos percentuais. Fazendo a conta, a gente vai ter aqui, né, o índice 0, tá? Ou seja, né, a questão, né, ou
né, a ideia que o senhor Antônio estava tendo, de que, né, ele achava que o gestor dele não estava fazendo um bom desempenho e realmente se confirmou, né, o índice foi zero, então ele não está fazendo aí um bom trabalho, né, no que tange aí aos retornos de investimento aplicado no fundo gerido por tal gestor. Bom, agora nesse momento, né, deixo aí um tempo para que você envie suas dúvidas e eu volto na sequência dando continuidade à nossa aula.
Bom, cara aluno, o cálculo dos índices, né, e o manejo, ou seja, essas ferramentas para você fazer o gerenciamento de risco, é de suma importância para quem vai fazer a aplicação no mercado de capitais, né, visto que é um mercado que te proporciona bons retornos ou retornos mais elevados, porém, ele sempre vai ter aí também um maior risco, tá? Então, você tem uma maior probabilidade de retornos, mas automaticamente também você tem um risco maior. Tá? Então, fazer esse manejo, esse gerenciamento é de suma importância. Índice de Sharpe e Modigliani. Então, agora a gente vai calcular também alguns indicadores, ainda falando sobre a importância, né, de mensurar aí o risco de mercado. Vamos ao quadro. Então, nesses dois indicadores, trouxe aqui primeiro, né, o índice de Sharpe, criado por William Sharpe, tá, em 66, é utilizado para avaliação de desempenho de fundos com o objetivo de que os investidores ajustem o seu retorno ao risco na avaliação dos fundos de investimento. Então, aqui é importante, né, quando a gente quer comparar dois fundos, a gente vai utilizar, né, esse índice que é muito bacana quando se fala, né, na gestão de risco de investimentos. Então, ele é também conhecido como índice de recompensa pela variabilidade, tá? Pois ele vai mensurar o quê? O retorno de determinada carteira de ativos relacionada ao seu risco, medido pelo quê? Pela variância e, consequentemente, do nosso famoso desvio padrão, né? Uma das ferramentas muito utilizada para a gente calcular ou analisar aí, né, o risco de um determinado ativo, tá? Então, ainda dentro do próprio índice de Sharpe, a gente vai ter a nossa fórmula, tá? Então, ela é expressa da seguinte forma: IS é o índice de Sharpe, RI, tá, é o retorno médio esperado da carteira, né, ou pela carteira, tá? O nosso famoso CAPM também pode se entender assim. RSR é o retorno, né, retorno sem risco, tá? Às vezes os manuais vão utilizar RF, que é o, né, da sigla de inglês, que é, né, free, tá? Livre de risco, a mesma coisa. Tá? Então, RF, né, que é free, livre de risco, que é igual a mesma coisa de RSR, né? Que a gente traduz, então, taxa sem risco, vamos entender assim. Dividido por OC, aqui que vai ser o quê? O desvio padrão do retorno da carteira, tá? Então, essa é a fórmula, tá? Índice, que a gente vai calcular, é o retorno médio esperado pela carteira, podemos entender o CAPM, RSR ou RF, que é a taxa livre de risco, tá? Ou benchmark da carteira, e OC é o desvio padrão. Então, aqui a gente tem, né, que o índice, tá, ele deve ser, então, interpretado da seguinte forma. Como eu mencionei, mais importante do que a gente está calculando, né, de fato, o índice, porque a gente vai ter uma fórmula, né, dificilmente você vai estar errando na hora do cálculo, tá? É a interpretação. Então, o mais importante, você deve guardar no seu coração. Se o seu coração estiver cheio de amor, guarde no fígado, no rim, né, qualquer lugar. Mas guarde aí, que é a interpretação desse índice. Quanto maior o índice, melhor o ativo, tá? Portanto, basta, então, comparar o resultado da carteira analisada e da carteira de mercado. E aí você consegue, você pode analisar da carteira de mercado, pode também adaptar esse índice comparando, né, outras carteiras, né, de mercado, e você vai analisar qual delas vai estar tendo o maior desempenho. Agora que eu apresentei para você a parte teórica, né, do índice de Sharpe, vamos agora verificar também o índice Modigliani, que não deve ser aí negligenciado. Vamos ao quadro. Então agora temos o índice Modigliani, tá? Qual que é a função desse índice? Verificar
qual seria então a rentabilidade de uma carteira de investimento se ela estivesse submetida aos mesmos riscos de outra carteira do mercado. Esse índice é bacana, né, porque a gente vai ter aqui a ideia, né, uma análise contrafactual, né, colocando ali um no lugar do outro, né, se ele estivesse utilizando o risco da outra carteira, tá? E qual que é a fórmula desse cara aqui? Então a gente vai representar ela por M2, tá? Que vai ser o índice Modigliani. Então, primeiro, né, muito importante aqui na questão dos parentes, né, porque normalmente o aluno acaba errando na questão da parte da matemática, tá? Confundindo, fazendo operações que deveriam ser depois, primeiro e assim sucessivamente. Então, temos o RI, que é o retorno médio da carteira, menos o retorno livre de risco, tá? Então, você pega o retorno médio da carteira, menos aquele livre de risco, vai sobrar alguma coisa, divide pelo desvio padrão do retorno da carteira, tá? Da carteira, tá? Que é desse RI aqui. E aí você vai multiplicar pelo OM. OM é o quê? É o desvio padrão do retorno de mercado, tá? Então você pode, por exemplo, utilizar a sua carteira de ativos com o índice Bovespa, né? Então você pega lá o seu retorno médio que você teve, num período qualquer, por exemplo, né, de uma semana, de um mês, né, menos a taxa livre de risco, dividido pelo desvio padrão que teve ali, né, vamos supor que você está avaliando semanalmente. Então, você pega o desvio padrão diário, por exemplo, tá? Vezes o do índice Bovespa, né, o desvio padrão do mesmo período ali, por exemplo, diário, do Bovespa, se você estiver comparando a sua carteira semanal, mais a taxa livre de risco. Aí a gente vai ter, né, o índice M2, que é o índice Modigliani. E a gente vai calcular, né, esses índices para verificar aí, né, a questão da rentabilidade e também da comparação entre duas carteiras ou até mesmo a carteira de mercado, tá? Então agora você viu duas ferramentas, né, ou duas métricas importantes para você estar comparando, né, a carteira dos seus investimentos com a carteira de mercado ou até mesmo, né, comparando carteiras diferentes que pode ser utilizado nestas mesmas fórmulas. Índice de Sharpe. Então agora a gente vai colocar na prática, né, a utilização de um desses índices. Vamos ao quadro. Bom, então aqui, né, é preciso dar mais um passo na preparação do relatório ao senhor Antônio, que eu e você ficamos propostos a fazer no início da nossa aula. Tá? Então, um investidor que possui aplicações financeiras em fundos de investimento. Então, você já aprendeu que o modelo de precificação de ativos, né, CAPM, e mostrou o retorno esperado de um ativo. Também levou até ele, né, o modelo Jensen para a avaliação de retornos de fundos. Então, a gente já viu, já calculamos esses passos, né, que foi muito importante até agora para o entendimento, né, e para a análise do nosso personagem aqui, que é o senhor Antônio. Então, agora, né, a gente vai mostrar aqui para ele o índice Sharpe, tá? Para avaliação de retorno e também, né, tanto retorno e seus riscos. Com isso, que ele possa, então, avaliar os investimentos e precificar os ativos financeiros no mercado de capitais. Então, ele vai utilizar essas ferramentas para dar aí mais suporte à sua gestão. Assim, será possível responder a pergunta desse investidor? Como, né, está o desempenho desse fundo de investimento em comparação com os outros? Né? Será que a gente consegue trazer essa resposta e ajudar, então, o senhor Antônio com esta dúvida? Né, para que ele possa, então, fazer o seu melhor gerenciamento, né, e análise dos seus resultados. Então, vamos lá.
Então, novamente, né, antes de a gente calcular esses índices, né, esses resultados aqui, né, a gente só trouxe para a gente apresentar aqui para você. Mas na prática, você pode ir lá pegar os seus próprios resultados, né, e calcular ali. E novamente, você pode, né, operacionalizar. Vai lá, utiliza o Excel, coloquem as fórmulas, só vão substituindo os valores e aí você já tem, né, esses indicadores, esses índices aí de forma bastante dinâmica. Então voltamos ao quadro. Então você tem aqui o retorno médio da carteira, tá? Lembrando que a gente já trouxe as informações lá dos retornos de cada ativo para cada período, calculando a média aritmética deles, perfeito? Então a gente tem o retorno da carteira, que é RI, foi 11,33%. Depois, o retorno médio do mercado, que é representado aqui pelo RP, que foi 14%. A gente calculou lá a média aritmética de cada mercado, depois a média da média de cada período, que vai nos dar 14%. Tá? O desvio padrão aqui, então, é conhecido, né, da carteira. Então, lembrando que você está analisando aqui mensalmente, por exemplo, você pode pegar semanalmente ou diário também, né, e calcula lá o desvio padrão, beleza? Que é OC da sua carteira, dos seus ativos, tá? E aí você vai ter o quê? 0,02, né, 0,5. Se você multiplicar por 100 aqui, você vai ter 2,05%, tá? Seria, né, 2,05%. E o desvio padrão de mercado foi 0,01, ou seja, né, 1,22%, que é a mesma coisa. Né? Então, aqui do mercado, né, o desvio padrão do mercado, você pode utilizar não só o índice Bovespa, mas também outros índices que assim você achar, né, mais realista, né, que possa ser mais confiável, né, na comparação entre os ativos, para que você não tenha também resultados viesados. Né? Então, na hora dessas análises, é importante que você tenha o quê? Dados confiáveis, informações verídicas, para que você não venha a ter resultados viesados. Lembrando que a matemática, né, ela tem uma fórmula, você coloca os resultados e ela vai calcular os seus índices. E aí você vai fazer interpretações ou inferências a partir deles. Né? Se a sua base de dados, suas informações não estão corretas, você vai ter resultados viesados ou resultados incorretos também. Voltamos ao quadro. E aqui a gente tem um índice, né, que é expresso pela seguinte fórmula. De novo, né, o índice Sharpe, RI, retorno da carteira, RSR, retorno sem risco, dividido pelo desvio padrão da carteira. Então, se você quiser comparar a carteira, né, do senhor Antônio com o retorno do mercado, né, a gente pode também fazer essa análise. E qual que é o mais importante que eu já mencionei, além, né, de você também conhecer a fórmula, é claro, é você saber interpretar, tá? Esse índice, então, quanto maior, né, melhor. Tá? Quanto maior, melhor. Então, o IS aqui da carteira, né, você tem 11,33%, que é a mesma coisa, só que tem decimal, né? 11,33%. Tá? Aqui também é 7%, que é do livre de risco. Né? Então, aqui é RI, aqui RSR, e aqui é o nosso desvio padrão, OC. Tá? Então, fazendo essa conta, né, primeiro resolva o que está entre parênteses, depois faça a divisão. Lembrando lá da regra da matemática. Você vai ter 2,11. E o de mercado vai ser 5,73. Tá? Então, o que a gente observou aqui? Que o retorno, né, o mercado está muito acima, né, está quase 2 vezes, está mais de 2 vezes acima do retorno da carteira do senhor Antônio. Né, confirmando lá o que a gente tinha mostrado, né, que o gestor não está fazendo um bom trabalho. Tá? Então, perceba que o mercado foi de 5,73 e, né, o índice da carteira aqui foi 2,11. Então, na nossa regra é quanto maior, melhor. Então, o que está melhor aqui? Né? O resultado de mercado. O mercado, os retornos de mercado estão melhores do que o retorno da carteira do senhor Antônio. Tá?
Então, o cálculo desses indicadores, novamente, é muito importante. Você que vai investir, vai ser o investidor, ou você mesmo que vai trabalhar, né, em alguma agência, alguma corretora, em algum banco, calcular esses indicadores é muito importante para você estar apresentando, né, se você for um gerente, um investidor autônomo, né, que vai lá pegar o recurso dos agentes superavitários e fazer aplicações e ter aquela remuneração conjunta com eles, né, comissionado, né, você tem que fazer o quê? Também saber calcular esses indicadores para você saber vender o seu peixe, né? Olha, a minha carteira recomendada está tantos por cento ou tantos por cento acima da de mercado, ou comparando com a carteira X, carteira Z. É muito importante também esse conhecimento, porque ajuda aí, né, mostrar, né, ou vender ali, mostrar que o seu trabalho também está sendo bem feito ao apresentar um indicador melhor do que, né, os retornos da carteira de mercado, por exemplo. Agora, produtos da mesa de captação e de empréstimos. Neste momento, eu vou trazer para você alguns dos produtos que se tem aí no mercado de capitais, né, para que possa ser aí, utilizado como formas de investimento, tá? Então, a gente vai apresentar a você tanto os títulos do Tesouro, né, de renda fixa, quanto também algumas opções de renda variável. Acompanhe comigo no quadro. Bom, produtos financeiros, né? Quais são os produtos financeiros, quais são as suas características que a gente tem aqui, tá? Bom, os produtos das mesas de captação de recursos, né, e também das mesas de empréstimos são negociados no mercado e poderão ser classificados da seguinte forma, né? Tem a característica que tem que ser analisada a renda, qual é o prazo desse produto, e também analisada a questão das emissões, que é muito importante. Quem é que está emitindo aí, fazendo a emissão desse ativo, tá? Então, também é muito importante analisar isso daí. Então, primeiro vamos avaliar aqui a questão da renda, tá? Depois do prazo e a questão da emissão. Então, no que tange a renda, a gente vai ter aqui a renda fixa. Um produto de renda fixa oferece todos os rendimentos conhecidos previamente no mercado, né, da aplicação. Porém, de renda fixa, você tem duas características: os pré-fixados e os pós-fixados. Pré-fixados, quando os juros totais são definidos no ato do contrato, independente de alterações econômicas ou de variações econômicas. Já os pós-fixados, quando somente uma parcela dos juros é definida no ato do contrato e o restante vai ser definido com base em um indexador, né, acordado entre as partes, tá? Como, por exemplo, os índices de variação de preço, né, sendo os mais utilizados o IGPM, né, Índice Geral de Preços Médios, INPC, aqui não está também, mas um bem utilizado é o IPCA, né, Índice de Preço do Consumidor, o amplo, né, e a TR aqui, que é a taxa de referência, também é utilizado. Então, resumidamente, né, os pré-fixados é quando, né, por exemplo, o governo falar o seguinte: olha, meu título aqui eu vou te prometer pagar 5% no final do ano. Então, pode ter coronavírus, pode não ter, o PIB pode ser deflação, pode subir 10%, não importa, ele vai te pagar no final do ano 5% do seu capital investido, tá? Porém, no pós-fixado é o seguinte: ele fala, ó, vou te pagar 2%, esse aqui é fixo, porém, mais o que, por exemplo, o IPCA variar, a inflação variar. Então, suponha que você teve ali, chegou no final do ano, a inflação foi 10. Então, você vai ter 10 da inflação mais 2 que foi prometido para você. Então, você teria ali um retorno de 12%, né? Ou também pode acontecer de você ter ali os 2 e a inflação foi 1. Você vai ter apenas 3%. Tá? Então, isso é a diferença entre o pré-fixado e o pós-fixado. Voltamos ao quadro. Bom, e aí na questão de renda variável, né? Então, um título de renda variável é definido com base no desempenho apresentado pelas organizações emitentes.
tá? São rendimentos, geralmente, dos títulos imobiliários e tais valores não são conhecidos previamente, não tem como você saber, tá? São estimados, né? Como a gente já falou anteriormente nas outras aulas. Por exemplo, são as ações, tem a sua valorização e também desvalorização. Não tem como você saber previamente qual é o retorno que você vai ter lá no futuro, tá? E também tem a questão dos prazos, que também é muito importante ser observado, tá? Quanto aos prazos, né, os produtos das mesas de operações podem ser classificadas em definidos, né, por prazos fixos ou também indeterminados. Você pode falar, vou te pagar, né, o título vai valer por 5 anos, né, ou não, indeterminado, vai valer até você vender o título, por exemplo. Os títulos com prazos definidos podem ser de curto, médio ou também de longo prazo, tá? Então você pode ter título de 3, 4 anos, até de 10, de 30 anos e assim sucessivamente. E a questão também da emissão, né? A gente tem aqui quanto à natureza da emissão, poderão ser públicos, emitidos pelo governo, ou privados, que são emitidos pelas próprias empresas, tá? Ou instituições privadas. Logo, a gente já verificou que quando for privado, essas têm que ser o quê? Autorizadas ou pelo Banco Central ou até mesmo pela Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, tá? Então tem que ter aí a fiscalização e a permissão desses órgãos e entidades que vão fazer aí o controle e a fiscalização para dar mais segurança aos investidores. Voltamos ao quadro. Quais são os tipos de produto que temos aqui também? Então a gente vai ter, né, alguns deles. Certificado de depósito bancário, famoso CDB, as letras de crédito imobiliários, as LCIs, as letras de créditos agropecuários, LCAs, fundo de renda fixa, né? Então vai ter um gestor gerindo e fazendo as aplicações para você. Fundo multimercados, aqui tem títulos do governo, tem títulos de empresas privadas, vai ter ações também, tá? Fundos imobiliários, apenas ativos da parte imobiliária mesmo, né? E também fundo de ações, que são apenas fundos com ações das empresas negociadas na Bolsa de Valores. E os títulos públicos, que são investimentos de renda fixa, onde o investidor pode escolher aplicar nos ativos financeiros gerados pelo governo, ao invés de adquirir os títulos dos bancos ou também das financeiras. Então você pode ser aí, né, buscar aplicar o seu dinheiro nos títulos do governo, ou de governo também, que é muito importante. Tá, o investidor deve escolher então, entre os títulos ofertados, aqueles cuja característica seja compatível aí com o seu perfil, obviamente, tá? E com os objetivos de investimento também. Ou se você vai investir em um título pré-fixado ou pós-fixado, depende muito dos seus objetivos. Por exemplo, eu vou precisar do dinheiro daqui a 5 anos. Então você não vai investir em um título, por exemplo, que vai lá em 10 anos, porque você tem que esperar. Todo ano o governo vai te pagando os juros, mas o seu principal ele vai te pagar lá no final do prazo que você acordou. Então, se você vai utilizar o seu dinheiro aqui, por exemplo, daqui a 5 anos, você não pode entrar em um investimento em um título, por exemplo, de até de 10 anos. Obviamente que você pode. Porém, se você precisar do dinheiro antes, você vai ter que vender esse título. Você pode estar no momento em que seu título, o preço do papel está valorizado, você acaba ganhando, ou se pode também lá embaixo e você acaba perdendo se você sair de forma antecipada. Agora praticar então, entender um pouco mais dos betas e os títulos do Tesouro Direto. Acompanhe comigo no quadro. Então, como eu posso interpretar os betas, tá? Então, Antônio é um investidor, tá? Atento aí às possibilidades de mercado e quer aí estudar a possibilidade de comparar seus investimentos de mercado monetário e não apenas do mercado de capitais. Então, qual a interpretação dos betas? Ele quer saber, né? Para que serve aquele beta? Quais são os produtos do Tesouro Direto? Vamos sanar algumas dúvidas, tá? Bom, aqui, tá? O modelo CAPM, tá? Ele exprime o risco aritmético de um ativo pelo seu coeficiente beta, tá? Esse coeficiente, normalmente, você vai utilizar lá, né? Calcular na mão, né? Você pode calcular,
né? Mas vai desprender muito tempo, então provavelmente você vai utilizar lá um Excel ou até mesmo uma calculadora estatística para isso. Então o beta, na prática, ele é calculado pela covariância entre o retorno da carteira A e o retorno da carteira B. Então o que você faz? Vai lá no Excel, coloca os retornos diários, por exemplo, né, ou os percentuais de variação diária e calcula lá a covariância. Tem a fórmula lá, covariância de A, depois a covariância dos retornos do Ibovespa, por exemplo, dividido pela variância, né, do retorno do Ibovespa, que é o retorno de mercado. Perfeito? Que você vai chegar nesse coeficiente beta. Ou simplesmente coloca lá, né, numa linha, numa coluna, os seus resultados da sua carteira, na outra linha o do Ibovespa, por exemplo, e roda uma regressão no Excel. Ali você vai ter ali uma aproximação muito boa do beta, tá? Bom, então RA é o retorno do ativo, RP é o retorno do portfólio. Ou, em palavras, você tem o coeficiente angular da reta de regressão linear das variações de um ativo financeiro dividido pela variação da carteira de mercado, tá? Isso significa, então é o coeficiente angular da regressão linear, tá, de um ativo financeiro dividido pela variação da carteira, tá? Aqui é dado por essa fórmula aqui, tá? Então o beta ele vai medir o quê? O mais importante, pessoal, do que calcular, tem a fórmula, você não vai conseguir, não vai errar isso aí, vai ter a calculadora e o computador que vai te auxiliar com os cálculos, é a interpretação. O beta ele mede a sensibilidade de um ativo em relação aos movimentos de mercado, tá? Dessa forma, a tendência de uma ação se mover junto com o mercado é refletida em seu beta, que é a medida de volatilidade da ação em relação ao mercado como um todo, tá? Então, de novo, só para a gente entender, quando o beta, né, de um ativo, ele acaba sendo aí igual a 1, disse que a ação se movimenta na mesma direção da carteira de mercado em termos de retorno esperado, tá? Ou seja, o risco da ação é igual ao risco sistemático do mercado como um todo. Uma ação com beta maior do que 1 reflete um risco sistemático ou de mercado, aquele geral, ou mais alto que o da carteira de mercado. Isso é muito importante. Sendo, por isso, considerado um investimento agressivo. Então, agora você já aprendeu. Quando o beta ele for maior que 1, por exemplo, se você estiver comparando a sua ação com o Ibovespa, essa ação ela é, né, de cunho bastante agressivo, tá? Porque uma queda na ação vai dar uma queda maior no seu ativo. Porém, uma subida no Ibovespa vai levar o seu ativo mais do que proporcionalmente. Quando o beta é inferior a 1, tem que ser um ativo de características defensivo, tá? Porque ele vai, por exemplo, se a Bovespa cai 10%, né, ele vai cair, mas não na mesma proporção. Tá? E também da forma inversa, né? Se ele subir, não vai subir na mesma proporção. Com um risco sistemático menor do que a carteira de mercado. Então agora, eu vou trazer para você uma tabela, um esqueminha, para que você fixe aí mais, né, ainda esse conceito. Porque é muito importante. Na prática, quando você estiver avaliando os ativos nos sites, no próprio Ibovespa, você vai ter esse beta. Então você vai olhar o percentual do beta, você já vai saber se ele é mais de cunho mais agressivo ou mais conservador. Voltamos ao quadro. Então aqui fica claro, né, para a gente entender o que vai, né, como interpretar esse beta, né, e quanto ele é importante dentro do mercado de capitais, principalmente quando você estiver avaliando aí as ações. Então aqui imagine um beta 2, 1 e 0,5, 3 exemplos. Primeiro, quando ele for positivo, tá, ó, não tem nada aqui, lembrando que ele é mais, tá? Só para não confundir com esse sinal aqui. Se não tem sinal, o número é positivo lá da regra da matemática básica, tá? Significa que o seu ativo ou ação, vamos pegar a ação para ficar mais fácil o entendimento, vai mover-se na mesma direção de mercado, ou seja, vai se mover na mesma direção do índice Bovespa. Então aqui o 2 reage ou tem a sua sensibilidade 2 vezes a do mercado. Por exemplo, se a ação num dia subiu 2%,
Né, em média, esse papel que tem um beta 2 vai subir 4%, ou seja, 2 vezes mais, tá? Essa é a relação, vai mover na mesma direção. Ou seja, se a Bovespa ela cair 2%, significa o quê? Que esse ativo vai cair também 2%, tá? Então perceba, quando ele é maior do que 1, ele é muito, o seu ativo ele vai acabar tendo a característica de muito agressivo. Por isso, né, pequenas variações na Bovespa vai ser maior neste ativo. Então, tanto para cima, beleza, todo mundo fica feliz, ganha mais, mas para baixo também. Por isso tem-se a relação de risco-retorno. Quanto maior o risco, maior o retorno. Voltamos ao quadro. Já quando 1, a sensibilidade do mercado, né, reage na mesma sensibilidade do mercado. Então vai ser, né, bem proporcional. E de 0,5, menor que 1, mais conservador, né? Somente metade do que vai ocorrer no mercado. Por exemplo, se a Bovespa subir 2%, o ativo vai subir 1%. Se a Bovespa cair 2%, o ativo vai cair 1%. Sempre a metade, né? A ideia é essa. 0, não é afetado por movimentos do mercado. Muito difícil isso acontecer, né? Ter um ativo 0 ali, tá? Já o sinal negativo, isso é bacana, movimenta-se na direção oposta de mercado, tá? Então é o inverso, no sentido que, vamos pegar o menos 2 aqui, ó. Então se eu tenho um ativo que deu menos 2, ele vai reagir 2 vezes a do mercado, mas de que forma? Olha só, se ele é menos 2, um ativo negativo, se um beta negativo, a Bovespa subir 1%, esse ativo ele vai cair 2%. Se a Bovespa cair 1%, esse ativo ele sobe 2%. Então, a relação é movimento em direções opostas, tá? É a mesma interpretação, porém em direções opostas. Voltamos ao quadro. Então, isso é muito importante, tá? Então, movimenta-se em direção oposta de mercado. Se o beta é menos 1, vai reagir na mesma proporção da Bovespa, porém em direções opostas. Se a Bovespa sobe, o ativo cai. Se a Bovespa cai, o ativo sobe, tá? Então, isso aqui também é importante você ter esses ativos na sua carteira. Para quê? É aquela de segurança também, né? Para você ter ali o equilíbrio, né, no manejo de risco. Lembra lá, não colocar todos os ovos numa cesta só? Então, a diversificação é importante que você tenha ações com beta 2, ação com beta positivo menor 0,1, algumas ações também de relação oposta, né, para você ter ali o manejo de risco, né, aquela balança que é muito importante, tá? Para momentos como esse, por exemplo, né, do pandemia, não ser tão, né, uma queda tão grande ali e se precaver um pouco mais. No que tange ao título do Tesouro, isso aqui eu peguei a última atualização que estava lá, né? Então a gente tem aqui, ó, tesouros pré-fixados, 2023, né, até 2023. Rentabilidade, ó, né, títulos pré-fixados, 3,95, então vai te pagar esse investimento 3,95 no ano, cada ano até 2023, do montante que você investir. Ó, o investimento mínimo, ó, que eu mencionei, com menos de R$100 você consegue fazer essas aplicações e o preço unitário do título aqui é 910, tá? Tesouro pré-fixado aqui até 2026, ó, já te paga um juros maior, porque também tem o quê? Um prazo maior, né? E assim vai. E aqui até 2031, né, também um prêmio maior, né, para o prazo. E depois tem o Tesouro Selic, que é a taxa Selic, mais, né, esse reflexo aqui, esse ajuste. E aqui é o prazo, o valor inicial, aqui é o valor montante, né, de um título, imagine de um título cheio ali para você comprar, tá? E aqui a questão dos pós-fixados, que é o Tesouro aqui, ó, IPCA mais 2026. Então você tem o prêmio do IPCA, que você não sabe o que vai acontecer no final do ano, mais 2,25, né? E assim vai, ó, 2035 da mesma forma, e você tem esses prêmios ali. Quanto maior o período, maior o prêmio que você vai estar pagando neste sentido, tá? Então você tem aí títulos do Tesouro, tanto pré-fixado quanto também os pós-fixados, que são atrelados normalmente, como mencionei, ao índice de inflação, né, que é o calculado pelo IBGE, que é o IPCA.
Bom, agora nesse momento, deixo aí um tempo para que você envie suas dúvidas e eu volto finalizando a nossa aula e com os recados importantes. Bom, voltando aqui, pessoal, esses índices apresentados, né, são muito importantes aí para você calcular e fazer esse manejo de risco, né, porque quando você vai colocar o seu dinheiro aí no mercado, né, é muito importante saber também as possibilidades não só de ganhos, porque isso é muito bom, mas também avaliar o quanto você pode perder. Vamos agora verificar, né, e a gente fazer aquela revisão do que foi visto na aula de hoje. Acompanhe comigo no quadro. Então, nesta aula, a gente abordou aí o modelo CAPM, né? E com base no modelo CAPM, vimos os índices de Gens, né, o índice J, o de Sharpe e também o Modigliani, né, calculando e comparando os fundos de investimento, né, as aplicações ali, para ver a rentabilidade de carteiras diferentes, isso é muito importante. Vimos aqui dentro desses índices a importância do desvio padrão, né, e os produtos da mesa de captação de empréstimos, e vimos também muito importante a interpretação do beta,
porque ele vai ser um indicativo ali também, até mesmo de risco dentro principalmente em ações, né? Para você comparar, por exemplo, com o Ibovespa e montar a sua carteira, colocando ali carteiras, né, com um pouco mais agressivas, mais defensivas, até mesmo, né, inversa a variações do índice Ibovespa. Tranquilo? Então é importante que você também faça a leitura do seu manual, né, para que você aprofunde mais o seu conhecimento, né, e participe aí fazendo as suas atividades, né, os exercícios também do manual, que é muito importante. Então essa foi a nossa aula, fico por aqui, bons estudos e até a próxima.